Saudações, filhos da luz, mais um vídeo aqui para o canal de Lúcifer, continuando aqui falando sobre Jesus Cristo. Paramos ontem onde eu falei que tem algumas narrativas no Novo Testamento que não têm fundamento. Então, narrativas que não têm fundamento, segundo o Senhor Lúcifer, e assim provado a mim depois que entrei em pesquisa. E não é pesquisa de agora não, tem 24 anos que eu tenho essa pesquisa aí, e eu já me envolvi com todo tipo de religião pagã. Então essa ideia é muito simples de entender, porque são relatos que não têm fundamento, como que Jesus Cristo fez a oração pedindo para que o Pai passasse dele o cálice. Ele nunca fez isso, ele nunca pediu isso, porque ele já veio preparado. Ele já veio preparado. Eu já li muitos mitos sobre semideuses. Nunca existiu semideuses. Antes de Jesus Cristo e depois dele, todos são híbridos, todos são demônios. O único semideus que existiu aqui na Terra foi o próprio Jesus Cristo. Ele foi o semideus, saído da barriga de uma mulher, do ventre de uma mulher, mas feito da palavra de Deus, que mandou ele assim nascer. Então ele tem a parte da mãe e a parte do pai, que é Deus Criador. Então ele sim foi o único semideus aqui na face da terra. Então ele não fez oração pedindo para Deus passar o cálice dele, porque ele estava pronto para isso, ele já sabia o que ia acontecer, ele já estava preparado para esse evento. Agora, que o seu suor virou sangue, isso foi claro, pois os discípulos viu as vestes dele manchadas de sangue e viu que ele estava suando sangue. Por que ele estava suando sangue? Porque dele saiu muita energia, o corpo humano dele não resistiu tanta energia, porque toda vez que Jesus Cristo saía para orar sozinho no Monte das Oliveiras, ele ia se transformar no verdadeiro filho e conversar diretamente com o Pai. Então ele exigia que fosse só. E quando ele foi fazer essa oração, que ele chamou 3 discípulos para irem orar com ele, ele chegou a um certo ponto e ele falou: vocês fiquem aqui que eu vou mais adiante. Então ele não queria que os discípulos vissem que ele ia conversar com o Pai. E os discípulos teriam que ficar lá atrás orando, mas eles não ficaram, eles dormiram. Jesus Cristo veio, repreendeu eles, mandando eles ficarem ligados, dando um ensinamento de que a gente tem que estar atento nos combates, não ficar cochilando, dormindo. Então, Jesus Cristo ele veio dando muitos ensinamentos espirituais e manifestando o poder. Todo o poder que ele manifestou foi porque ele é um semideus? Não, todo o poder que ele manifestou foi o poder da fé. Tanto que ele falou que a fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, ela tem uma eficácia. Então ele estava manifestando o poder da fé, não o seu poder como semideus, como filho de Deus. Então ele foi um homem que, apesar de ser um semideus, ele teve todo o desejo de um homem normal. Mas ele suportou todos esses desejos para poder cumprir o que ele veio cumprir, porque ele já veio sabendo que ele ia ser o último sacrifício. Porque antes havia o sacrifício, né? Havia o sacrifício de animais. Havia sacrifício para tudo, para adoração, para perdão, para pecados ocultos, pecados de todo tipo.
Então esse sacrifício era feito na frente da pessoa que pecou, para a pessoa se sentir mal ao ver aquele animal sendo sacrificado pelo seu pecado. E a adoração que existia na época era queima de incenso. A queima de incenso na época eram como orações subidas a Deus. E isso era feito pelo sacerdote. Então Jesus Cristo ele veio quebrando essas leis, se tornando o sumo sacerdote único. Não existe outro sacerdote, nem sacerdote, nem sumo sacerdote. Ele é o sacerdote perfeito. Ele veio quebrar tudo que foi corrompido na antiga lei, nas leis que Moisés colocou, que Deus concordou, não foram eficazes para ajudar ninguém. Muito pelo contrário, levantou muita soberba, que assim alcançou os sacerdotes, os escribas, todo o ministério ali do templo, né, da época. Então eles ensinavam coisas ao povo de Deus e praticavam tudo ao contrário. Então Jesus Cristo ele veio quebrando aí. Então ele se tornou o sumo sacerdote e o último sacrifício. Por isso que ele é chamado de o Cordeiro, né, o sangue do Cordeiro, porque era os cordeiros que era sacrificado pelo pecado das pessoas. Então ele foi o último sacrifício. Então vou ficar por aqui até o próximo vídeo. E salve Lúcifer!